Hola cariños, ¿qué tal estáis vosotros? Seguimos aqui, professora Andrea Moscardini, vamos falar hoje sobre el voceo. El voceo e usos de haber versus tener. Empezamos com tomas um mate. Será que você já viu o verbo conjugado dessa forma? Vocês sabem que nós temos algumas variações dentro da língua espanhola, que a gente tem algumas troquinhas dentro da língua espanhola, que são variações regionais, variações linguísticas, variedades, né, da língua espanhola. Então, o que nós vemos geralmente em língua espanhola, quando se trata de pronombres, que nós temos a utilização do tu para o espanhol padrão, para o espanhol peninsular. Mas a gente tem a variação do vos. Então, quando se trata de tu, quando a pessoa trata a outra por tu, ela está praticando algo que a gente chama de tuteo, é tutear, certo? Então, costuma-se dizer que os espanhóis estão tuteando a alguém. Por quê? Porque é a forma de tratamento tu. Relembrando, a forma de tratamento tu significa em português você e ela é informal. Por favor, pelo amor da tua vaga. Tem que lembrar disso, tá? Então a gente tem aqui um tu, que é um você, né? E que por sua vez é informal. Quando vocês estão trabalhando com material ou leem algum texto que um hispano-americano escreveu, geralmente vocês conseguem identificar ou perceber que o verbo está um pouquinho alterado do que aquela conjugação que vocês têm visto com textos que são escritos por espanhóis. Então é isso que acontece. Por quê? Porque a gente vai ter o uso do vos, que também vai aparecer aí para você. Então é sobre o vos. O vos é a nossa estrela de hoje, tá? É sobre ele que nós vamos falar e de seus usos. El voceo. Então o que a gente tem aí? El voceo es el uso del pronombre vos em substituição ao pronombre tu. Então vejam lá, já coloquei as duas variações, né? Já estão lá. El vos indica a segunda persona del singular, assim como é o tu. E aparece com o verbo de la segunda persona del plural, vosotros, sin la i de la desinência. Então, geralmente ele vai aparecer conjugadinho como a segunda pessoa do vosotros, sem a i que a gente usa na desinência. Habláis, então, hablas. Essa é a forma general de informalidade, donde informação importante. Relembre, vestibulares, Enem, tem priorizado geralmente algumas questões que vão falar sobre língua, sobre linguagem, sobre regionalismos. Então, acho que é importante você lembrar e destacar isso aí também. Onde é utilizado? Então, vem um texto lá que está mostrando para mim uma forma regional diferente. Tem que saber onde se fala. Então, não é em todo lugar, André, que vai usar o tu? Não é em todo lugar. Em muitos lugares nós vamos encontrar somente a utilização do vos. Assim como nós temos umas variações também que podemos encontrar somente a utilização de usted, que para a gramática o uso do usted vai ser extremamente formal, mas há lugares em que a gente vai observar que se usa só usted na fala, principalmente, né? E usted significa senhor e senhora. Então aqui nós temos o vos, que igualmente é o tu, ele vai significar você e ele vai ser informal, tá? Então vejam lá, destaque lá então os lugares, né? A gente geralmente destaca Uruguai e Argentina, onde se vê que é mais
presente. Então, teremos aí Argentina, Paraguai, Uruguai, Costa Rica, Nicarágua, Chile, Bolívia e algumas regiões de Colômbia, Venezuela e Equador. Então, nesses lugares, especificamente, nós teremos a predominância do vos e não do tu. Ah, mas é a pergunta que fica. Mas eles sabem que existe o tu. Lógico, claro, né? Todo esse pessoal aqui tem que estudar a língua espanhola. Então, a língua espanhola traz ali, assim como você está vendo que existe o vos, eles também estão vendo que existe, o tu e que tem que ser utilizado, tá? E que ele pode eventualmente ser utilizado e que não é incorreto. Porque a pergunta que a gente ouve muito é: e qual é o correto? Ambos são corretos, tá? Se são usuais, linguisticamente eles estão corretos. E aí vamos ver uns exemplinhos aqui de acordo com a conjugação, né? Como é que se utiliza a conjugação? Como é a conjugação para tu e como é a conjugação para vos? Então, vocês vão ver aí que temos conjugações. Presente de indicativo. Então, vamos lembrar ali, claro, passar por alguns tempos verbais para você ver como era, né? Em presente de indicativo del verbo hablar. E aí eu puse as diferenciações aqui, diferenças entre os dois. Presente de indicativo tenho tu hablas. E vos, como é que se conjuga? Vos hablas, isso no presente, então você fala, é isso que está escrito, tanto aqui como aqui. Verbo comer, tu comes, presente del indicativo. E no vos, como é que ficaria? Vos comes. Então vejam que ele não é tão diferente assim. Só que eu gostaria de abrir os olhos que às vezes vem questões de vestibular relacionadas à forma de tratar. Então, onde a gente pode identificar que é bem evidente para nós o uso do vos? Em las tiras de Mafalda. Na Mafalda, a gente consegue identificar sempre, né, que ela está utilizando el vos. E não vai utilizar o tu. Então, fique de olho porque os vestibulares gostam de priorizar este tipo de questão. Para você saber se você conhece, né, essas diferenças. O que existe, né, de diferença quando se trata de língua. Ali tínhamos presente do indicativo. Agora temos imperativo. Imperativo, vamos relembrar o que é? Imperativo expressa ordem, consejo, petição, instrução, né? O modo imperativo, sobretudo, ele serve para instruir. Então, nós vamos usar aqui uma instrução que diz, verbo hablar, habla tu. Tá vendo lá? Habla tu. Como é que ficaria no vos? Hablar, hablar. Tradução dos dois? Fale. Não é ordem, instrução, conselho? Fale. Comer. Come tu. Verbo comer, come tu. Como é que ficaria no vos? Comer. O que mudou, Andréa? Só acento nos dois? Exatamente. Então, essas conjugações do vos são até que bem tranquilas de identificação, tá? Então fica tranquilo de você observar quando está num, então quando está no outro. Se apareceu assim no texto, geralmente é isso que é cobrado lá, porque eles podem não colocar. Lembra que pronome pode estar implícito, não é necessário colocar pronome aparecendo, pode ser oculto. Não precisa, não é necessário utilizar o pronome. Você pode até colocar, o autor pode colocar ou não. Então, pela conjugação verbal, eu vou ter que identificar se é vos ou se é tu? Vai. Pela conjugação verbal, tá? Ele não vai trazer ali. Então,
seria bom você ficar bem de olho nas conjugações. Você vai sempre identificar que ela tem um acentinho a mais, que ela é só pouquinha coisa diferente, né? Então, tem que ficar bem ligadinho aí em usos de tu e vos. É uma diferença linguística regional e é muito utilizada. Para conjugações irregulares. Conjugações irregulares, temos aí imperativo ser, se. Esse é imperativo, hein? Então, se significa seja. E aí o vos também eu tenho igual. No ir, eu tenho o ve, que quer dizer vá, é imperativo. E no vos eu tenho andar, andar. Ver e andar, certo? Então, aí fazendo as conjugações. Ah, então por aqui eu vou observar se é vos ou se não é. Exatamente por ali você vai observar se é vos ou se não é, tá? Então lembre, vai ser usado junto com o tu, tá lá na mesma casinha dos pronomes do tu, significa você também, é informal também, só que é uma diferença linguística regional. Seguimos com utilização de los verbos haber versus tener. Será que você sabe, te acuerdas para que sirve o verbo haber? A tradução do verbo haber ou a tradução do verbo tener? Ah, fácil, ter. Ok, mas será que o uso é o mesmo? Eu vou usar para a mesma coisa? Vamos lá. Haber versus tener. Tener significa possuir. Eu canso de dizer em espanhol, quem tem é dono, tá? Então ele serve para exprimir posse. Posse. É utilizado para indicar possessão. Tá ali, indica possessão. Expressar obrigação. Decir la edad. Descrever personas, estados físicos ou de humor. Tenho 20 anos de idade. Tenho 20 anos de idade. Eu tenho. Mostrou que é posse. Então, neste caso, eu preciso utilizar o verbo tener, que significa possuir. Até já destaquei para você ali, possuir. Então, não esqueça, em espanhol, quem tem é dono. Haber es el verbo auxiliar em verbos compostos em espanhol. Claro, quantas construções a gente já não fez com o verbo haber? Lembra? O que é composto vai trazer o verbo haber. O verbo haber é o meu auxiliar. Perfeito. Vai se casar ali com os particípios para formar para mim os tempos compostos. Então, a tradução ao pé da letra aí, haver, existir. Então, esse haver ele não é dono de nada. Quando você está usando o haver, você não está indicando uma posse, você está indicando uma existência. Então, auxiliar em verbos compostos, a gente já sabe, já viu. É também usado para contar coisas e indicar a existência de algo. Então é isso que eu estava mostrando para você. Haber versus tener. Quando eu uso um, quando eu uso outro. Quando eu quiser indicar que sou dono, que é posse, ou que o autor do texto utilizou e você precisa ver se está correto, né? Aí você vai ver que esse aqui sempre tem que estar indicando posse. Esse aqui tem que estar mostrando para você somente uma existência. E o haber também pode vir quando a gente for trabalhar com uma obrigação. Haber para exprimir obrigação. Então, que é muito utilizado assim, né? Hay que estudiar, por exemplo, este ano. Me gusta este exemplo. Hay que estudar. Tá em pessoal, né? Hay que estudar quem? Todo mundo, geral. Todo mundo tem que estudar. Sobretudo este ano, né? Então, hay que estudar está expressando obrigação. Certo? Então, olhem bem.
ter, quem tem é dono. Guarde sempre isso para você lembrar como que se utiliza e qual é a diferença entre um e outro. Haber, existir. Haver, simplesmente posso dizer hay mucha gente aqui. Não digo em espanhol tem muita gente aqui. Había mucha gente en la fiesta. Eu não digo tenía mucha gente en la fiesta, porque me dá outra ideia. O verbo tener dá uma ideia de posse. Eventualmente até você pode escutar. Ah, mas eu escutei uma entrevista porque o rapaz falou assim. Sim, pode ocorrer na fala, a gente pode ouvir mesmo. Como a gente ouve muitas coisas da língua portuguesa que às vezes não estão corretas, mas que a fala aceita, né? Que acaba passando, certo? Então aí finalizamos hoje com haber versus tener, um assunto bem tranquilo, mas que aparece bastante em todos os textos aí. Hasta luego!